ser acompanhado através da redeecotv.com.br, acessado pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Vá lá e nos curta. Hoje o programa está virado no Jiraya, porque vamos falar com a Academia Karatê Taiokan. Está sensacional. Não saia daí, estou esperando vocês para falar sobre artes marciais e muita luta. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Eu sou Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, está esperando o quê? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. E para crescermos ainda mais, o governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 para fortalecer a agropecuária nacional. São 115 bilhões de reais para beneficiar 190 milhões de brasileiros com mais emprego, renda e principalmente alimento para todos. Ganha o produtor, ganha o consumidor, ganha todo o Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Voltamos no segundo bloco, falando sobre Karatê com o mestre Ednei Albigese. Tudo bem, Ednei? Tudo bem, sim. Muito prazer de você estar aqui. E também com seus alunos. Dá até um oizinho para eles, a turminha está aí. Tudo bem, Laos, Felipe. Então eles vão fazer uma demonstração no fim do programa, né? Sim. Muito legal. Fale pra gente, o que é o Karatê? A filosofia do Karatê? Bem, o Karatê é uma arte marcial japonesa, né, de origem japonesa, que trabalha basicamente a defesa pessoal e a formação de filosofia, né? Então você aprende o Karatê para o seu dia a dia, né? Ele não é apenas uma luta, né? Ela é a consequência de um treinamento, da sua prática diária e o respeito ao próximo, né? Através da prática da arte marcial. Então o Karatê, como a gente diz, né, o nome completo do Karatê é Karatê-Do. E o Do no Karatê significa caminho. Então quando você leva os ensinamentos do Karatê para o caminho da sua vida, você realmente começa a ser um artista marcial realmente. Muito bonita. E como é que surgiu a ideia da academia? A academia que é Karatê Taiokan. Eu já pratico Karatê desde criança, né, desde os 10 anos. E com aproximadamente 15 anos eu comecei a dar aula, a ser professor. E a princípio eu trabalhava em academias poliesportivas e fui me especializar em arte marcial para criança. E com isso eu comecei a trabalhar em escolas. E foi uma moldagem do Karatê, né? Porque ele a princípio não foi criado para crianças, sim para adultos. Então a gente fez uma adaptação da arte marcial para criança a partir de 3, 4 anos. E fiquei muitos anos, uns 12, 13 anos, trabalhando apenas com escolas.
Que ano que foi inaugurado que você começou a Taiyokan? Essa academia agora, a Academia Taiyokan agora, ela foi inaugurada em 2009, mas o estilo Taiyokan, ele completa agora em mês de março 20 anos. 20 anos. E o que significa Taiyokan? Taiyo é sol, É. e Kan é como se fosse clube, uma associação, um grupo. Legal. Então, como se Clube nós de fizéssemos, sol, né? como se fizesse parte de um clube sol, o grupo sol, né, trazendo, né, o princípio da bandeira japonesa, toda a filosofia japonesa do sol que está até na sua própria bandeira. Muito bacana. Uma curiosidade que eu tenho, acho que o telespectador tem, qual a diferença entre karatê, judô, jiu-jitsu e aliás, tem agora muitas lutas, né? Mas principalmente essa, karatê, judô, jiu-jitsu e a MMA. Bem, essas três artes, né, tanto o karatê, o judô e o jiu-jitsu, são artes marciais japonesas, de origem no Japão. O que diferencia uma arte da outra é sua técnica. Tá? O karatê, ele é uma técnica basicamente de que você utiliza os braços, as mãos e as pernas, né, para fazer chutes, golpes de socos. O judô, ele já não tem ênfase a essas técnicas. Ele usa mais a curta distância, que é segurar no kimono, próximo do adversário, e projetá-lo ao chão. O jiu-jitsu, ele seria o complemento do judô. Né? Na verdade, o judô veio do jiu-jitsu, né? Do jujutsu antigo. Então, o jiu-jitsu ele começaria com a luta próxima, a curta distância, projeta o adversário ao chão e continua a luta no chão, com técnicas de torções, estrangulamentos. Então, na verdade, as três artes marciais, de uma certa forma, elas se completam. Elas se completam, né? Sim. Né? Tem a mesma origem, a mesma filosofia. Né? Então, não é apenas você vai aprender várias técnicas de chute, soco, ou para acertar o adversário, e apenas isso. Ele não se resume apenas a golpes. Ele se resume à sua filosofia. Então, tanto as três artes marciais, elas seguem esse mesmo princípio. Claro que o principal é o professor. Né? Cada professor vai instruir os seus alunos da maneira que ele achar melhor. Né? Mas a origem dessas três artes marciais são assim. Já o MMA, que é uma... Que está muito na moda Sim, agora, é uma né? coisa relativamente nova, né? A gente vê hoje, que é o Mixed Martial Arts, que são as artes marciais mistas. Então, o atleta que pratica... o MMA ele não é uma arte marcial especificamente. Na verdade, mistura. ele é uma mistura de várias técnicas dessas artes. Aí entra as artes marciais japonesas, coreanas, chinesas, tailandesas. Por exemplo, Kung Fu, Kung Fu, Muay Thai, né? Então engloba várias outras artes. E o atleta que entra num evento de MMA, que ele vai lutar MMA, ele tem que ter conhecimento de um pouco de cada uma delas. Ele tem que saber igual arte marcial que tem soco, chute, que tem projeção, que tem luta no chão. Então, é essa junção de várias artes. Então, muitos atletas, eles vêm às vezes como origem de alguma arte, mas indo lá, ele não luta apenas esta arte marcial. Ele tem que ter conhecimento sobre outras artes também, para complementar o seu desempenho numa luta de MMA. E até, assim, reforçando o MMA, eu estava pesquisando que o grande herói, que está em destaque no MMA é o Lyoto Machida. Machida, né? E, pelo que eu vi, ele agora está nos Estados Unidos, é uma grande projeção. Fiquei muito contente, ele também é mestiço, né? Sim. Pai japonês, mãe brasileira. Mas a base dele toda é o karatê, né? Sim. O Lyoto Machida, ele vem de uma família, né? O pai dele, o Sr. Machida, ele também, ele é mestre de karatê. Eu achei até interessante que o pai dele se recusava, não deixava ele, enquanto ele não teve, assim, maturidade, a lutar outras, assim, o MMA, né? Sim, não Ele completou, eu estava ouvindo o vídeo, ele completou a faculdade de educação física, o karatê, tudo aí, com 21 ou 22 anos ele liberou. Agora você pode lutar, que você está preparada, né? Isso vem parte da filosofia oriental, né? Da filosofia do karatê. Você tem que estar preparado para algo que você vai se propor a fazer.
né? Então ele teve a maturidade de idade e a formação dele no karatê. E é o que ele demonstra hoje nas lutas, né? O Lyoto Machida, ele foi campeão da categoria durante muito tempo. Atualmente não é, mas ele vai sábado agora, né? Dia 23, ele vai fazer mais uma luta. E ele demonstra muito em suas lutas as técnicas do karatê. Normalmente ele termina as lutas com técnicas do karatê. Claro, ele também teve o conhecimento sobre outras artes, porque ele, além de ele ser um karateca, ele é um praticante de MMA. Mas ele praticamente, em todas as lutas dele, ele entra com ele termina ou ele sempre mostra técnicas do karatê. Então hoje, no MMA, ele é o maior representante do karatê, né? Ele está mostrando e defendendo muito bem o nome do karatê. Legal. Mestre Edney, eu sei que a sua escola é muito voltada para a criança, né? Com que idade a criança pode começar? E o limite de idade? Pode começar a treinar o karatê? Bem, nós temos, né, como eu criei um método, chama método DKC. DKC? DKC, que seria? Desenvolvimento de karatê para crianças. Dentro deste método, a gente tem uma metodologia, uma pedagogia especificamente para a criança. Porque a criança não é apenas um adulto pequeno. Ela tem sua particularidade, sua maneira de aprender. Então, dentro desse método, a gente trabalha de uma forma mais lúdica, com brincadeiras, com jogos, aonde ele vai aprender a desenvolver o karatê de uma maneira divertida, uma maneira que a criança aprenda. Não é sempre brincadeiras, mas temos os recursos de algumas atividades que eles aprenderão. Então nós dividimos em duas turmas os nossos DKC, que são de 4 a 6 anos, né, que são as crianças menores, e de 7 até 12, 13 anos, depende da maturidade, né, de cada criança, seria essa segunda turma, onde ele conseguiria desenvolver melhor o seu treinamento e o seu aprendizado. A partir disso, entra a turma dos adultos, adolescentes e adultos. Limite de idade? Não tem. Tem pessoa de idade também? Nós temos alunos até de 60 anos praticando. Então não tem limite? Não tem limite de idade. O importante é você ter força de vontade e querer praticar uma atividade física. O karatê ele vem sempre para te complementar. Ele vai ajudar muito. Eu tenho um netinho de 7 anos que ele é hiperativo, olha... É danadinho, acho que seria o ideal. Ele não vou pensar em levar na sua escola, viu? Mas é mesmo, porque as crianças... Porque a gente trabalha os dois opostos. A criança hiperativa e a criança que às vezes é mais introspectiva, é mais quietinha. Para essa criança hiperativa, você vai direcionar essa energia, essa vontade de fazer muitas coisas para algo... para um caminho direito, certo. Né? Então ele vai saber a hora de brincar, vai saber a hora de correr, a hora de pular e a hora de fazer algo direito. Isso ajuda na hora de estudar, de ir para a escola, respeitar os ambientes fora da academia. Aquela criança mais introspectiva ajuda na sociabilização, ele vai precisar sempre de mais alguém para ele aprender, para ele exatamente, e ele vai se soltar e vai se tornar uma criança mais adequada ao ambiente social. Legal. A gente volta daqui a pouco com o Made Japan, continuando falando sobre o karatê. Está muito interessante. Fora que não vai ter a apresentação dos rapazes, né? Sim. Não saia daí. Made Japan. Made Japan. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você.
Eu sou Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, tá esperando o quê? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. E para crescermos ainda mais, o governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 para fortalecer a agropecuária nacional. São 115 bilhões de reais para beneficiar 190 milhões de brasileiros com mais emprego, renda e principalmente alimento para todos. Ganha o produtor, ganha o consumidor, ganha todo o Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Meditaban. Meditaban. Estamos voltando no terceiro bloco com o Manequim Neco, que é o gatinho da sorte, o gatinho do dinheiro, que sempre eu entrego para os meus convidados. E eu não poderia deixar de desejar para o Edney, né, o gatinho da sorte. O gatinho da sorte, geralmente, as pessoas colocam na entrada do estabelecimento, perto da janela, que dá muita sorte e muito dinheiro. E eu vou contar a história, a lenda do gato, o Manequim Neco. Por volta do século XVII, estava um monge no templo se lamentando da sorte, que o templo estava pobre, abandonado, quando na estrada veio um guerreiro, um samurai. O samurai foi debaixo de uma árvore e olhou para o templo e viu o gatinho lá. A gatinha Tama, a gata chamava Tama. E a gatinha ficava assim, ó, acenando com a mãozinha, como fica esse gato, né? O guerreiro falou, nossa, uma gata me acenando é muito estranho, deixa eu ver lá. Ele saiu da árvore e foi para o templo. No que ele saiu, um raio veio e caiu na árvore e incendiou. Ele considerou aquilo um sinal de boa sorte. Chegando no templo, ele deu todos os despojos de guerra, o dinheiro, ajudou o templo. E a partir de então, os familiares do guerreiro, do samurai, o pessoal da aldeia começaram a frequentar o templo. E o templo também começou a fabricar esse símbolo, né, que é o gatinho acenando, e que é o sinal da sorte, de uma boa virada. E é isso que eu desejo para você e para sua academia, mestre. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra, né? A cultura japonesa, ela tem muitos simbolismos, né? E você vive isso, né? Eu a vivo cultura isso. japonesa. Eu né? vivo isso. Hoje eu digo que realmente eu consigo colocar a cultura japonesa e o karatê na minha vida. Legal. Né? O meu dia a dia é em cima disso. E eu quero que você conte agora um pouquinho sobre o Shihan Edney Albigese. Que seria, o Shihan seria o quê? Uma espécie de... Seria o mestre supremo, né? Da academia? Sim, seria um título, né? Que a gente colocaria para... Normalmente são por graduações ou por o professor mais antigo do grupo, do dojo. Né? Dojo é o local onde se pratica arte marcial. Né? Então, a academia ela se chama um dojo também em japonês. E eu, por já tenho uma graduação, né, 5 graus acima da faixa preta. São quantos anos? 20? Eu faço 26. há 27 anos. 27 anos. 27 anos. Então, eu tenho 5 graduações acima da faixa preta, a gente chama de Dan, né? Eu sou o 5º Dan. E dentro do karatê, né, a partir de 4º Dan, ele é considerado Shihan. E o professor, ele é o sensei. Né? Acima do sensei vem o título de Shihan. Bem, eu pratico, né, há 27 anos e tenho essa graduação, mas Você respira praticamente academia. Sim, vive karatê é 24 horas por dia. Inclusive, você é casado com uma aluna? Sim, minha esposa, na verdade... Ela era aluna? Não. Ela não. começou a fazer karatê a partir de mim. Né? Nós namoramos, ficamos noivos. E ela também se apaixonou. E aí ela cultura, começou, né? ela não conhecia nada, não sabia nada sobre karatê, e ela conheceu
através de mim, e hoje ela pratica, compete também, e ela está todo dia também vivendo no karatê. A família unida tem que, né? Sim. E certamente seus filhos irão Sim. seguir isso. Na academia a gente preza muito por isso, por um ambiente familiar. Né? Então lá a gente não é apenas alunos. Tem muitas meninas também? Bastante, bastante. A gente tem crianças e adultos. Né? Claro que ainda as mulheres não são a maioria, mas já estão participando bastante. Né? Então a gente tem esse clima bem familiar, porque lá não é só relação professor-aluno, são amigos. Né? Então a gente cuida dos menores como filhos e os maiores como os nossos irmãos. Né? Então isso, um ambiente bem familiar. Isso é bem importante. Aproveite e passe contato, como o pessoal pode entrar em contato com vocês para se matricular. Bem, nós temos um site. Sites também, Tá. outras redes sociais, né? Nós temos, né, site, que é www.karateabc.com. Facebook, né, também pode procurar por Karatê Taiokan, ou o meu nome, né, Ednei Obgese. Hoje, né, com a internet, a gente tem muita facilidade, né? No Google se encontra tudo, né? E a nossa academia fica em Santo André, no Parque das Nações, fica na rua Arujá, número 307. Nosso telefone para contato é o 2778-9121 e o 2379-9121. E os eventos da academia? Vocês participam de muito campeonato, eventos, de federações? Nós temos um calendário anual de competições, inclusive agora, nesse próximo domingo, dia 24, vamos ter a Copa São Paulo de Karatê, na cidade de Itapecerica da Serra. E toda essa competição é como treinamento, porque no mês de julho, vai haver o Campeonato Pan-Americano de Karatê, aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Então nós estamos nos preparando para essa competição, que vai ser a competição, a mais importante competição das Américas deste ano. Que legal, bacana mesmo, né? Bem, o que os filmes, a mídia influenciam? Que eu acho que, eu lembro quando, na minha adolescência, não, acho que já era na fase de adulto, o Karate Kid, os filmes de ações, eles influenciam, né? Ah, sim, né? Sim, eles sempre, principalmente esses filmes que tentam realmente demonstrar a arte marcial, né? A gente teve, como você disse, o Karate Kid, né? Realmente eles mostravam bem, claro, tem toda a parte de ficção, né? Uma história por trás, mas eles realmente mostravam o que era o Karatê, né? Na época do Daniel San, o mestre Miyagi, né? Então eles realmente mostraram muito sobre o Karatê, e eu também fui um que foi na minha adolescência também, assisti muito esses filmes, me influenciaram bastante a praticar. Você acaba até se empolgando e, né? Sim, claro, né? A gente tem, eu acho que todos a mídia que acaba te mostrando para a população um pouco da arte marcial, ela ajuda, né, para as pessoas terem um conhecimento, que às vezes as pessoas têm uns conhecimentos errôneos sobre a arte marcial. Né, pensa, porque a pessoa é agressiva, ela não pode fazer arte marcial, que ele vai ser mais agressivo. E normalmente esses filmes, eles mostram realmente o que é, né, o Karatê, e fala realmente, olha, você é agressivo, então procura o Karatê, porque ali vai te ajudar você a ser uma pessoa mais centrada. Né? Então, época mais antiga também tinha o do Van Damme, né, que ele também se formou em Karatê, Chuck Norris. Né? Então a gente tem alguns representantes aí no cinema que mostraram bastante sobre o Karatê. Legal. Eu agradeço muito a sua presença. O pessoal, tenho certeza que o pessoal gostou. E a gente vai encerrando com a apresentação dos seus alunos e do mestre. Agradeço muito, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Meio de Chapã despede de vocês. Espero vocês semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau. Os. De frente para o outro. Bem, nós vamos simular agora algumas técnicas, tá? A princípio, uma técnica de soco à altura da região média, né, do abdômen. Felipe e Laos, Kamai. Felipe vai atacar com o soco à altura do abdômen. O Laos vai fazer uma defesa e um contra-ataque. Ih! Yame. Vamos fazer numa outra situação, com ataque com uma arma, com uma faca. Ele vai atacar como se fosse a altura da cabeça do Laos. Ele vai defender, fazer uma técnica de torção e tirar a arma do agressor.
Posição. Eight. Rei. Isso. Vamos fazer uma situação diferente. Laus vai fazer um chute na região média. O Felipe vai fazer um movimento de esquiva, de tai sabak, defendendo esse golpe e um ataque de cotovelo. Posição. Kame. Shitsui. Isso. Bem, essas são alguns exemplos de algumas técnicas que nós podemos usar no Karatê. Claro que aqui numa situação controlada, né, de combinação, mas isso pode se levar numa situação real do dia a dia. Eu queria convidar vocês, né, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o Karatê Taiyokan, tem o nosso site www.karateabc.com.br. Nossa academia fica em Santo André, no bairro do Parque das Nações, na rua Arujá, número 307. E nossos telefones para contato é 2778-9121 e 2379-9121. Estamos aguardando vocês lá. Os!